gente sabe o potencial que a gente tem aqui ainda de aumentar o uso da plasticultura para aumentar a produtividade. E quando a gente fala produtividade, não é produzir mais por produzir mais, é produzir mais com qualidade. Então a gente entende que a plasticultura vem muito nesse sentido. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do AgroResenha e nessa semana estou aqui com Beatriz Maziero, que a gente se conhecia e depois eu não reconhecia e agora a gente se conhece de fato. Agora você me conhece. A Beatriz é especialista em desenvolvimento de mercado para o agronegócio na Braskem. Beatriz, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vinda ao AgroResenha Podcast. Ai, Paulo, obrigada a você. É uma honra, igual eu acabei de falar, né? Pra mim você já era meu amigo, porque eu fico vendo você. Toda hora aparece LinkedIn, no podcast, AgroResenha, e eu já considerava você um amigo e agora a gente se conhece pessoalmente. Exatamente, a gente conversou, né? Por telefone. Então a gente nunca se viu pessoalmente. Então, agora finalizamos aqui a parte online, agora presencial. Presencial, tá tudo certo. Isso aí. Obrigada. Imagina. E você que tá aí ouvindo já sabe, aqui na AgroResenha a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui você já viu, né? Tá muito legal. Firma o golpe, porque nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com Beatriz. E pra gente começar essa resenha aqui, Beatriz, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Meu. Eu sou engenheira agrônoma, formada pela Unesp de Botucatu com muito orgulho. Foi uma faculdade que eu amei Segunda fazer. Melhor escola de agronomia do Brasil. Não, é né? a primeira. É mais bonita, né? Bom, vamos deixar essas questões de lado. Deixa pra lá. Mas eu fui fazer agronomia por livre e espontânea vontade, porque eu não tenho ninguém na minha família que é produtor. Eu tava muito longe desse mundo. E eu entrei na faculdade em 2008. Não era também um agro igual é hoje, mas tinha muita questão pra mim que me pegava de produção de alimentos. Então, gostei do tema. Falei, vou tentar. Né? Gosto de biologia. Gosto de biologia. Não, e tinha esse ponto, assim, não era que eu era ruim em alguma matéria, muito boa. Eu gostava de tudo. Gostava de biologia. E agronomia é pura biologia. Eu sempre falo para as pessoas. E matemática, né? Mais um pouquinho, Regra de 3. E uma química ali, sim, né? Exato. E aí fiz, gostei muito, né? Em nenhum momento eu quis parar a faculdade. Foi um mundo novo, né? Que foi se abrindo pra mim. Você não tomou pau de cálculo, né? Eu HER, né? Era recuperação. Fiz de novo, eu tive que fazer de novo as provas de recuperação, de cálculo e estatística. Do resto foi tudo. Mas é verdade, acho que matemática não era muito meu forte. Aqui pensando aqui, ainda bem que essa engenharia que eu resolvi fazer era levinha. Eu gostei muito da parte de biologia. É realmente muito legal ver como tudo é desenvolvido ali na terra. Enfim, e gostei muito da parte de pesquisa, né? Fui entender como eram feitas as pesquisas. Durante um ano da minha faculdade, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. Gostei muito, acho que essa troca foi em Oklahoma que eu fiz. Bem redneck, total agro. Oklahoma.
E aí, quando eu terminei a graduação, eu tinha certeza, a área acadêmica é o que eu quero, né? Já tinha feito ali 5, 6 anos. Fui pro mestrado, voltei para os Estados Unidos e comecei a perceber que a pesquisa estava me deixando um pouco longe do mercado. Gostei, finalizei meu mestrado, né? Eu tive a oportunidade de fazer, depois que eu me formei no mestrado, um trabalho como pesquisadora assistente num instituto de pesquisa de agricultura tropical na Nigéria. É como se fosse uma Embrapa, né? Então eu morei dentro do instituto, foi muito legal. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa um pouco mais... Mas peraí, na Nigéria, velho? Como que você foi parar nesse lugar, mano? Eu acho que eu tava com essa sensação de que eu queria ver aplicação. De fato, na agricultura. O contexto social, que aí voltando ali, talvez porque que a parte de produção de alimentos tinha pegado bastante pra mim, era essa questão de produção, distribuição de alimento. E isso, daí quando eu fui pra Nigéria, já era 2017. Praticamente 10 anos depois de que eu entrei na faculdade. O agro já tinha se tornado uma outra proporção no Brasil e estava se falando muito sobre agro, até porque já tinha mais redes sociais, etc. E eu tinha opções, eu poderia ter ido para outros lugares. Quando eu descobri esse instituto, o Instituto Internacional de Agricultura Tropical, e que tinha uma linha de pesquisa muito voltada para aplicações práticas, então... tem uma questão na Nigéria muito séria de falta de vitamina B, se eu não me engano era B12, que causava cegueira. Então eles faziam muitos processos de engenharia genética para melhorar essa questão de nutrientes em batata doce, que, por exemplo, é uma comida básica para eles. E eu, particularmente, trabalhei em um projeto que eu considero muito legal, que foi com milho. Então, tem um fungo que dá em produção de milho, inclusive aqui no Brasil, mas que lá na Nigéria é um grande problema, que é o Aspergillus, que é um fungo que produz uma micotoxina, né, que é a toxina produzida por fungo, que são as aflatoxinas. E eles causam danos muito sérios às crianças que trabalham na produção, assim, porque lá a questão social é muito diferente. E eu tava numa pesquisa de desenvolver um produto biológico com base de sorgo e as raças que não produziam a toxina para ser aplicada na produção de milho. Então, nesse momento eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com aplicação, então entender o impacto mesmo na vida das pessoas. Voltei pro Brasil e aí vim buscar o meu lugarzinho aqui, né, no mundo corporativo. Aí encontrou a Braskem. Aí encontrei a Braskem. Aí, como eu comentei com você, eu tinha trabalhado na AgroConsult e a gente, né, foi uma indicação da AgroConsult, essa vaga que estava aberta na Braskem para engenheiro agrônomo, e deu tudo certo, e aqui estou na Braskem 5 anos. Legal. Bom, pô, você tem uma história interessante aí, né, cara, da academia. Assim, a gente sempre fala muito, né, da distância, muitas vezes, da academia, e hoje eu tenho percebido muito que as empresas têm ocupado um papel que não é 100% o que a academia faz, obviamente, não tem como a empresa fazer tudo que a academia faz, mas muitas pesquisas aplicadas, né, que você consegue, de fato, ver no campo, enfim, uma aplicação prática naquilo ali. Mas, cara, beleza, você fez tudo isso aí, né? Imagino que seu mestrado não tenha sido em plasticultura. Não foi, né? Foi em fitopatologia. Foi fitopatologia. E daí você entrou na Braskem. Imagino que você não devia saber bolhufas do que a Braskem fazia, porque eu mesmo não sabia bolhufas do que a Braskem faz. É outro mundo. Fui pesquisar e tal. E aí você se deparou com esse negócio da plasticultura, cara. Como que é isso aí? Me fala um pouco do que é plasticultura. Sim, foi assim, uma virada de chave de entender uma petroquímica do papel no agro. Assim, falei, meu Deus. E me apaixonei. Entendi que as aplicações de plasticultura têm um papel muito forte nessa questão de aumento de produtividade, redução de custos e, principalmente, redução da necessidade do uso de muitos recursos, tanto químicos quanto naturais. Então, por exemplo, quando a gente fala de irrigação, que é uma aplicação da plasticultura, a gente está falando de, principalmente, irrigação por gotejo enterrado, otimização do uso de água pela planta, então vai usar muito menos água. A gente fala de fertirrigação, ou seja, otimizar a mão de obra, não precisa alguém irrigar, alguém aplicar o fertilizante e proporcionar, por exemplo, em grãos, né, em safras de grãos, até uma terceira safra. Então a gente está falando otimização do uso da terra, otimização do uso da água e otimização do uso de insumos
que no caso é o fertilizante. E você vai se apaixonando quando você entende que essas aplicações, né, elas realmente têm um impacto para o produtor rural e para o agronegócio do Brasil. Então, não foi difícil não me apaixonar, né, pela plasticultura. E para além disso, coisas básicas que a gente vê na faculdade de agronomia, estufa, mulching, a gente acha que são tecnologias simples, mas não. Tem a aditivação correta, a espessura correta, a forma de aplicar correta. Tem uma série de conhecimento por trás que a gente não aprende. Estufa, quando a gente fala produzir mais com a mesma quantidade de terra, aí a gente olha bastante para hortifruti, num ambiente controlado que você minimiza os riscos, né, das intempéries, a estufa tá pronta aí, né, para isso. Então, assim, eu fui me apaixonando, entendendo que existe muito conhecimento por trás, muita tecnologia. Dentro da Braskem tem os engenheiros de aplicação, que eles acompanham os nossos clientes para realmente ter um material, né, uma tecnologia para o produtor de qualidade, com eficiência, que proteja mesmo a cultura. Então, assim, fui me apaixonando. Estou apaixonada. Muito legal, cara. E é interessante, assim, eu lembro que quando eu estava na escola, eu trabalhava num grupo de estágio que é voltado para pecuária, né? E, porra, agora, depois que, né, a gente tá conversando aqui, eu tava lembrando das várias aplicações que existiam ali naquele processo. E eu lembro que existia um resíduo de uma indústria, até vou falar o nome, Refinazil, que era, tipo, sabe o cornflakes? Tá. Ele tinha a versão úmida do milho que era triturado lá pra tirar as coisas, os negócios lá. E aí a gente testou uma máquina que era para armazenar o Refinazil. E aí a parte mais importante, obviamente, dessa máquina de coisar, era que você precisava ter o plástico lá... Pra cobrir. Não, pra cobrir não. Ele era tipo um tubo igual para armazenar grão, sabe? Era uma máquina que você... tipo um silo-bolsa. É um silo-bolsa, tá, entendeu? Uhum. E aí, depois daquilo lá, a gente, óbvio, tinha toda a questão do teste que a gente tava fazendo e tal. Mas aí foi quando eu comecei a entender as especificações necessárias para que você pudesse utilizar para determinada aplicação. Então, tinha, além disso aí, tinha o silo, né? A silagem para os animais e tal. Que aí, não é qualquer lona que você coloca lá. Quer dizer, tem várias aplicações que a gente não conhece, mas que auxiliam pra caramba no dia a dia ali do produtor. Não, né? muito. E eu acho que o Silo Bolsa é outra aplicação que a gente vê... Eu tô na Braskem há 5 anos, né? E então eu acompanhei o desenvolvimento. Primeiro, que a gente tem... o Silo Bolsa é muito focado em armazenar grãos. Milho, principalmente, mas soja também, sorgo e também silagem. E aí, falando de grãos, tô 5 anos na Braskem, eu vi 5 anos safra recordes de grãos e a gente vai continuar vendo. E o produtor, não, a gente sabe que no Brasil existe essa falta de capacidade de armazenamento. Então, a gente está muito defasado. O Silo Bolsa, ele preenche essa necessidade de uma forma muito prática. Um Silo Bolsa tem um custo muito baixo, perto do valor do que é você armazenar 500 mil reais de grãos. E a gente viu aí uma safra em que a soja não estava com preço tão bom. Então, o produtor quer guardar, não tem mais espaço. O Silo Bolsa é uma ótima aplicação. Então, é isso que você falou. Tem as características corretas. Não plástico, uma lona qualquer. Sim. Tem as características de espessura, de aditivação, de resistência mecânica. Ele não pode rasgar e o produtor perder toda a soja dele. Então, o Silo Bolsa é uma aplicação que eu estou vendo desenvolver muito por conta dessa necessidade do produtor de armazenamento e de aumento de safra, né? Recordes o que é bom. E aí a gente ganhou um mercado importante. Cara, assim, eu sou da época, eu lembro, quando eu comecei a trabalhar no mercado, né, com pecuária e tal, eu peguei uma época de milho a R$8 em Mato Grosso, R$8 a saca. Uau! Então era, muito, mas muito comum você ver milho no tempo. E tinham muitos... Dó! Não, e muitos clientes meus, na época, que utilizavam milho em confinamento, enfim, pros animais, tava tão barato que eles compravam, deixavam no terreiro e davam pros animais sem moer. De tão barato que era, sabe? Quer dizer, óbvio, né, cara? Se você tiver uma alternativa
relativamente barata para você armazenar, pra pelo menos não perder qualidade, já é um baita de um ganho, né, cara? E nós estamos falando de um caso específico aqui que é grão de milho, por exemplo, dentro de um silo bolso. Mas tem outras aplicações, né? Quais outras aplicações vocês estão vendo ali? Você já falou da irrigação, Sim. do silo bolsa. O que mais que tem de interessante aí? Tem uma aplicação que eu particularmente sou muito enviesada pra falar, porque eu acompanho o desenvolvimento dela inteirinha, que é uma sacola pra banana. Mas não é uma sacola qualquer. A gente sabe que na produção de banana, grande parte do produtor, 90% dos produtores de banana utilizam sacolas para proteção física, anti-UV, para proteger do sol, etc. E aí, existe um inseto que ataca ali a produção de banana, que é o trips. Ele não reduz a produtividade, mas ele reduz muito a qualidade da banana. Ele forma na casca da banana umas pintinhas, umas erupções. E quando chega pro mercado, nós, como consumidores, não compramos essa banana. A gente é muito besta, né? A gente não sabe. A gente não sabe comprar fruta. Mas, enfim, a gente tem que arrumar soluções pro produtor. Qual que é a solução para inseto básica? Inseticida. E ok, dentro da produção de banana, já tem muitas doenças, principalmente fúngicas. O mal do Panamá tá aí arrasando propriedades de banana. Então, reduzir um pouco o uso de defensivos, não estou aqui para julgar nada. É uma forma de ajudar o produtor a produzir com maior qualidade, tá? A gente desenvolveu uma sacola de banana que tem o mesmo com aditivo, que tem o mesmo comprimento de onda da visão do inseto que ataca a banana. O que acontece? Quando o inseto entra na sacola, ali entre o cacho e a sacola, ele fica cego e sai. E a gente fez a gente não só desenvolveu e fomos pro mercado. A gente fez uma pesquisa de 3 anos junto com a Unesp de Registro, com uma professora que validou cientificamente e a gente comprovou. O nosso resultado é igual ao uso de um inseticida. Porém, o produtor não precisa de EPI, ele consegue ter a redução do uso de insumos. Inseticida é caro pra caramba, né, cara? Não é um negócio trivial, né? A gente teve essa questão que a nossa sacola também era um pouco mais cara do que as que estavam no mercado. A gente tem o trabalho de ensinar o produtor os benefícios. Além do que a gente está falando de plasticultura, a gente sabe que a gente está trabalhando com material que, se não destinado de forma correta, pode ser um problema, que é o plástico. A gente fez uma sacola que o produtor pode reutilizar por 2 safras de banana, né, que dá ali de 4 a 6 meses, depende da região, e ele não tem problema em fazer o descarte para reciclagem, porque não tem resíduos de inseticida, porque a gente não faz a produção da sacola nem impregnada com inseticida, e ele nem precisa utilizar. Então a gente entende que a gente foi mapeando as dores do produtor, produtor de banana, mão de obra escassa, precisa reduzir custo, precisa de material reutilizável, que é uma questão do plástico. Então, esse projeto, eu particularmente gosto muito, porque eu vi desde o início, ficamos aí com a universidade para validar cientificamente, e hoje a gente tem um cliente no mercado vendendo essas sacolas. Olha, que legal, cara. É interessante, assim, são coisas pesquisa aplicada. Pois é isso que eu tô te falando, né? Vai muito de encontro com o que você falou lá no início, exatamente, né? Quer dizer, a indústria financiou, obviamente, uma pesquisa que foi feita através de uma universidade, que tá tudo bem, é assim que funciona mesmo, né? Porque sem a validação de uma instituição isenta e idônea, né? E no agro a gente percebe muito isso. Embrapa e universidades. É isso aí. Se não tem essa validação. Se não tem essa validação, esquece, meu amigo. Posso até comentar, acho que é legal falar que hoje a Braskem tem o CEP, que é o Centro de Engenharia de Plasticultura, que é uma cooperação Braskem, FAPESP e Unicamp. Então a gente tem um centro de engenharia que conta com aí 70 pesquisadores mais, eu acho, de diferentes universidades do estado de São Paulo, o polo é Campinas, desenvolvendo pesquisa, sendo validada cientificamente, para plasticultura. Então, a gente como Braskem entende que não adianta fazermos soluções de plástico se a gente não tiver a validação do corpo científico do agro. Então, a gente tem essa cooperação, esse centro, e a gente tem desenvolvido aí estamos desenvolvendo diversas pesquisas para levar para o produtor rural. A gente sabe, se não for validado, nem adianta ir pro mercado, não vai funcionar, o produtor não vai comprar, a gente só gastou tempo e dinheiro, enfim. Então a gente tem aí o CEP, que é o Centro de Engenharia de Plasticultura, com a Unicamp e a FAPESP. Legal, muito bom, cara.
E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Tem um ponto aqui que eu queria trocar uma ideia com você. No Brasil, a gente pegar a agricultura, a gente está muito próximo da fronteira da produtividade. Quer dizer, o produtor daqui ele não perde muito para o produtor lá dos Estados Unidos, enfim, da Europa. A gente está muito estruturado para chegar nas produtividades que a gente acredita que funciona, né? Só que assim, quanto mais próximo da fronteira da produtividade, maior a produção. Quanto maior a produção, menor o preço. Quanto menor o preço, menor a margem. Tá. Ok? Pensando numa maneira bem macro aqui. Eu acredito muito que tecnologias como a que você comentou aí, elas vêm para aumentar os ganhos de margem. Porque ganhos de escala já não dá para você ganhar muito mais produtividade de soja, por exemplo. Até daria, né? Mas nas nossas condições, enfim. Eu queria que você comentasse com a gente, você deu várias mostras interessantes aí. Como que você acredita que essas tecnologias, de fato, se você tiver números ou qualquer coisa nesse sentido, que elas, como que isso beneficia de fato o produtor, sabe? Eu acho que você deu alguns exemplos legais, mas se você tiver algumas informações interessantes também para trazer nesse aspecto, porque eu vejo que a tecnologia é isso, né, cara? Como que você pode ajudar o cara a ser mais eficiente, diminuir, né, uma série de coisas nesse sentido. Nossa, acho que você tocou no ponto dos Estados Unidos, e quando a gente compara a plasticultura nos Estados Unidos e no Brasil, tudo bem, climas diferentes, etc. Estados Unidos está anos-luz na nossa frente. Eles usam... nós que deveríamos estar, né? Porque nós somos fodidos aqui, tem a agricultura tropical e tal. Exatamente. Eles utilizam, assim, em uma escala considerável, muito mais o plástico na produção agrícola do que a gente. Vou falar aí, praticamente 10 vezes mais do que a gente. Porra. Então, a gente, a área de desenvolvimento de mercado na Braskem pro agronegócio é focadíssima no Brasil, porque a gente sabe o potencial que a gente tem aqui ainda de aumentar o uso da plasticultura para aumentar a produtividade. E quando a gente fala produtividade, não é produzir mais por produzir mais, é produzir mais com qualidade. Então a gente entende que a plasticultura vem muito nesse sentido. E assim, entendo que talvez em algum momento a gente vai chegar nessa fronteira de produtividade, mas quando a gente fala de regiões Matopiba, que ainda usam muito pouco tecnologia, são fronteiras agrícolas, a gente tá vendo isso acontecer, o próprio Mato Grosso, com irrigação para grãos, irrigação por gotejo. A gente sabe que como mercado, a gente tem muito para desenvolver a plasticultura no Brasil ainda, para aumentar essa produtividade, e a gente tá assim, mais perto de um Estados Unidos, de uma China, em questão de produção. Então a gente vê que somos muito bons, hoje estamos produzindo muito, mas a gente poderia estar produzindo muito mais e melhor se a gente usufruísse mais de tecnologias como a plasticultura. Sim. Então nosso olhar é basicamente esse, e o silo-bolsa, a irrigação para grãos, a sacola para banana, o mulching para culturas de ciclo mais longo, a gente vê que tem agregado valor nesse sentido. Tava pensando, né? Toda vez que eu penso plasticultura, né? Tudo que me vem à cabeça, ele tem muito a ver com pequenos produtores. Sei lá, mulching que você falou, a própria estufa, né? Beleza, e aí quando a gente pensa em grandes produtores, eu penso num silo-bolsa, eu penso... Pá. E você comentou, né, e até acho que é um negócio interessante de discutir. Por exemplo, eu sou de Mato Grosso, né? Tamo lá.
a propriedade média em Mato Grosso é 2.000 hectares, né? Assim, uma área gigantesca perto de um produtor de hortaliça aqui ao redor de São Paulo, né? Como que você vê a aplicação da plasticultura, não nessas áreas que eu digo para você, tipo o Silo Bolsa, que atende grandes produtores, mas como que você acha que a plasticultura pode entrar no sistema de produção como esse, mais de uma escala maior, como é o Mato Grosso, por exemplo? As nossas aplicações, que eu acho que a gente vai ficar repetindo falando de Silo Bolsa, mas aplicações como essa, irrigação, até própria Silo Bolsa para armazenamento de silagem, que a gente fala... Eu tô falando agro, mas os nossos desenvolvimentos são voltados para agropecuária, né? Sim. Então, a gente também trabalha muito forte no desenvolvimento de irrigação para pastagem, para intensificar ali a produção da pecuária de uma forma com que a gente consiga construir sistemas mais sustentáveis. Aí, falando em pecuária, que tem sofrido bastante pressão em relação a isso, né? Então, a gente vai muito nesse sentido. O RAP também, que é um filme para armazenar material pré-secado, que Sim. também é utilizado na questão de pecuária. Quando a gente fala Mato Grosso, me vem muito na cabeça grãos e pecuária. O RAP você também usa para algodão ou não? No caso de vocês? São aplicações diferentes, mas também a gente tem... nossos clientes também produzem o filme de algodão para colheita, que a gente tem visto... Eu vejo muito em Mato Grosso, entendeu? Eu vejo pra caramba. A gente tem visto esse mercado crescer. Era um mercado praticamente 100% de importado, né? Acho que tinha uma empresa que tinha uma propriedade intelectual e aí passou dessa fase e agora a gente vê os nossos clientes aqui usando materiais, os produtores de algodão usando materiais nacionais também. Então, nesse sentido, algodão, grãos, falando de cana de açúcar também, a gente trabalhou muito no desenvolvimento de mercado da irrigação por gotejo na cana. Então, assim, 10 anos atrás, se você perguntar pra Ana, que é minha líder, ela vai falar, produtor de cana, ia falar que eu tava louca. Mas hoje a gente já vê isso muito mais consolidado e os benefícios, né, de produtividade. Legal. Então, assim, pra grandes culturas, acho que essas aplicações aí são as mais... porta de entrada mesmo. Legal. Pelo menos hoje eu tô trabalhando com inovação, né? Vamos ver o que isso sai. Aí, exatamente. Pra gente finalizar, acho que é um pouco disso, né? O que vocês estão vendo, então, pro futuro? E a gente busca muito formas de agregar valor à plasticultura, aos materiais que a gente já tem, e a gente está em busca feiras, a gente vai para AgriShow, a gente vai para as feiras para entender assim, qual que é a dor do produtor, como que os nossos materiais podem ajudar. A gente não vai desenvolver nada sem saber que tem uma solução. Então a gente mapeia oportunidades através de aproximação com ambientes de inovação, com aproximação de feiras. Eu visito muito produtores só para entender como que é, sei lá, produção de citros, para entender como que é. Hoje tem a questão do greening também. Então, assim, o que é a plasticultura, os materiais que a gente tem, podem ser... pode ser que não seja nada pronto, que a gente tem que desenvolver do zero. Sim. Ou pode ser algo que a gente venha para adaptar. Mas, assim, mapear oportunidades, fazer projetos mais disruptivos. A gente tem muito essa visão. Isso da banana mesmo, puta bagulho disruptivo, né? Exato. Então, a gente vai buscando formas de mapear tendências, mapear oportunidades, entender dor para ir montar um projeto para ser desenvolvido, validado através de um centro de pesquisa e aí a gente vai para o mercado. Então, esse basicamente é o trabalho que a gente fez até agora e que a gente enxerga aí para frente também. Muito legal, então, Dona Beatriz. Muito obrigado aí por você ter participado aqui do AgroResenha. Tenho certeza que quem tá do outro lado aí entendeu um pouquinho mais desse lance da plasticultura, né? Até eu, pra gente poder conversar aqui, eu acabei dando uma pesquisada mais aqui também, né? Então, muito obrigado aí. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu gosto bastante, estou bem feliz. Sempre gosto de falar. Sou apaixonada, gosto muito do tema, gosto muito dos desafios. É um ambiente que me proporcionou essa questão da pesquisa aplicada. Então, tem sido muito, muito bom entender um novo mundo, juntando o agro com o mundo petroquímico e entender um pouco mais da plasticultura. É isso aí, muito legal. E como que quem está aqui escutando a gente agora pode acompanhar o seu trabalho aí? Para além dos sites da Braskem, catálogos, etc., a gente tem uma plataforma que é o Braskem 360. É o nosso metaverso. Uhum. A gente tem a
fazenda virtual da Braskem com as nossas principais aplicações. Então, é só digitar no Google Fazenda Braskem 360 e você vai encontrar ali a sacola de banana, o silo bolsa, vai poder entender um pouquinho mais do que a gente tá falando. É uma mini fazenda virtual. Legal. E aí eu acho que é a melhor forma de entender mais o que a gente tem feito. Show, maravilha. Bom, agora nós vamos para uma parte super importante desse podcast aqui, que é o quiz. Conheço. Coisa mais importante. Então tá bom. Quiz. Ó, tranquilo, não tem nenhuma pegadinha, vou te fazer algumas perguntas, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Coisa, tá bom. Eu esqueci de falar, nós estamos gravando diretamente do stand da Piscin, né? E agora vai começar uma barulheira do caralho aqui agora com os primos agro ali, ó. Mas nós vamos finalizar aqui rapidão. Tá bom. Beatriz, conta pra gente, qual que é a sua música antiga predileta? Olha, eu estou na AgriShow. Falando de agro, eu não consigo pensar em mais nada sem ser Evidência, Chitãozinho e Chororó. É a música, né? Eu não consigo pensar em outra, não dá. Legal, legal. E conta pra gente qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Olha, eu acho que mais legal pra mim vem muito como mais interessante. Sem dúvida foi a Nigéria. Nem tenho como falar outra coisa. E na cozinha, Beatriz, qual que é a sua especialidade? A minha especialidade é temperar uma salada e cortar frutas. Contem comigo pra isso. Cozinha uma água como ninguém, né? Eu fervo água pra ferver os vegetais como ninguém. Contem comigo pra cortar frutas. As pessoas não gostam. É verdade. Pode contar comigo. E conta pra gente, indica um livro que de alguma maneira impactou sua vida que você pode compartilhar com a gente? Tem um livro que eu li já faz um tempo que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ana Cláudia Arantes, ela é uma médica de cuidados paliativos e ela traz essa visão do final da vida de uma forma mais leve. Acho que foi muito importante, talvez era um assunto pra mim que fosse muito pesado e eu li, impactou muito, assim, bem clichê da gente, claro, fazer terapias, entender melhor como viver melhor, mas curtir mais os momentos e saber que essa é a única certeza, que o contrário da vida é isso, a finitude dela mesmo. É isso aí, muito bom, cara, muito bom. E conta pra gente agora, uma mais filosófica agora, tá? Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Nossa, você sabe que 17 anos foi quando eu entrei na faculdade, né? E eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu entrei na faculdade de agronomia e meu pai falou, filha, você não sabe nem cortar tirar o abacaxi Meu pai tem uma chácara, né? Ele falou, vem colher o abacaxi. Eu falei, não faço ideia de como eu vou colher o abacaxi. E aí você fica meio insegura, mas eu daria o conselho, continua, vai dar tudo certo, você vai encontrar seu caminho e não vai precisar colher abacaxi com o facão da chácara do meu pai. Muito bom, muito bom. E pra você que ouviu esse episódio meu com a Beatriz aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa, você entendeu um pouco mais sobre plasticultura e tudo mais. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa com a gente desse processo aqui. Então siga o AgroResenha em qualquer agregador de podcast, siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar aí sugestão de entrevistados. Foi como a gente acabou chegando aqui na Beatriz. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser escutar outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br. Beatriz, obrigado de novo. Eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não. Não precisa, então vamos rezar pra chover. Com malte, talvez. Mas se não chover, a gente põe uma irrigação, não tem problema. Obrigada, Paulo. Valeu. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.